Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rafael e gente, eu estou aqui para falar sobre o terceiro episódio de Demolidor, Born Again, ou Renascido, e eu vou dar uma bela pincelada, tentando é, dizer várias partes do episódio, então já peço aqui para vocês, deixem o like, deixem nos comentários o que vocês estão achando desses episódios de Demolidor, Born Again, e sem mais delongas, bora começar. Bom, nessa série, cara, o episódio 3 foi muito legal, foi bem divertido. Cara, teve muita coisa empolgante, mas também muita coisa parece que é um pouco contra do que o próprio Demolidor faria nas HQs. Mas vamos começar pelo começo, certo? Que mostra o Tigre Branco conversando com o Matt Murdock e ele falando que ele não escolheu ser o Tigre Branco, ele é o Tigre Branco. E isso pode ser uma coisa que faça que o Demolidor repense que tipo a justiça nas ruas pode ser ruim e ser um justiceiro pode ser algo que pode salvar pessoas e que é que pode ser tipo uma contradição dizendo que por que o Matt Murdock deixou de ser o Demolidor. Bom, aí depois mostra o Wilson Fisk com a sua mulher conversando sobre alguns assuntos de arte, mas com um duplo sentido com um duplo sentido que seria algo que a mulher dele e ele estão com problemas no relacionamento por causa que ela quer continuar com os negócios de crime de vender artes clandestinamente, etc. E o Wilson Fisk não quer mais fazer isso. Aí dá um atrito nessas conversas, até que também acontece um tipo de assalto no episódio e que aquela parte da cidade, que aquela parte da cidade que não tem alguém comandando, então as pessoas, aqueles agentes que estavam comprando arte com a Vanessa, eles não têm controle mais sobre eles não têm mais o controle que a Vanessa tinha sobre eles. É basicamente isso que eu queria dizer. E também mostra Wilson Fisk as mãos machucadas. Que eu até posso dizer que tipo, ele está batendo um saco de luta, ou ele está realmente batendo numa pessoa. Ou eu posso até apostar que ele está torturando, batendo, etc. No, no, é, no cara que a Vanessa estava ficando, que ela chifrou o Wilson Fisk e ela pode até estar batendo no cara que a Vanessa traiu o Wilson Fisk, é basicamente isso. Essa é uma teoria minha, ou pode ser qualquer outra coisa. E bom, depois mostra o policial que foi espancado pelo Demolidor indo falar com ele no banheiro e até intimidando ele. E o Matt janta ele no argumento. Intimidar testemunhas é um crime grave. Com sorte, o promotor vai ver apenas como uma contravenção. Mas eu duvido. E depois mostra o policial que está ajudando, quer dizer, o policial que está ajudando o Matt Murdock, indo buscar a testemunha que o Matt Murdock tinha salvado no segundo episódio. E até que mostra, tipo, aquele policial corrupto que acabou de ser, que estava sendo julgado pelo Matt Murdock, ele ficou mentindo na corte, só que não dá pra saber se ele estava mentindo ou não, porque nós sabemos, os espectadores, que ele tá mentindo, mas pra ele não tá mentindo. Então, nesse episódio dá pra ver um pouquinho dessa mentira que nos tribunais acontece e que a gente não tem como saber o que está certo ou não. E depois mostra uma pintura na parede do Justiceiro, e que provavelmente pode ter sido pintado por qualquer outra pessoa, ou pode ser pintada pelo Muse, porque ele já fez isso com o Rei do Crime, e agora pode estar fazendo aqui de novo com o Justiceiro, pintando e etc. Só que
Eu acho que não pode ser, tá ligado? Acho que pode ser só uma pintura qualquer com a pessoa xingando o justiceiro. E bom, eles levam o Matt Murdock engana, ele faz com que o policial engane os policiais que estavam atrás da testemunha do Matt Murdock, e essa testemunha vai para declarar o que aconteceu naquele dia realmente, só que ele mente. Ele mente porque ele estava com medo dos policiais, porque tinha até um policial que tinha uma tatuagem do justiceiro no pescoço, falando que a testemunha não poderia estar lá para falar o que aconteceu. E, isso causou um problema muito grande para defender o Tigre Branco, né? E para defender o Tigre Branco dessa enrascada. Até que o Wilson Fisk não, aquele capanga, não capanga, aquele segurança do Wilson Fisk foi falar com os outros, com aqueles outros mafiosos que apareceram no primeiro episódio para falar que para tentar resolver o problema com eles, e dá para saber que não foi o Wilson Fisk que mandou. Então, pelo visto, quem mandou foi a Vanessa, já que ela acho que ela continua por baixo dos panos, por baixo do Wilson Fisk, ela continua mandando no crime, entre parênteses. Ou pode ser até mesmo Wilson Fisk, porque no episódio ele fala que, tipo, eu não trabalho para o prefeito, eu trabalho para quem manda. Então, provavelmente pode ser a Vanessa. E depois o Matt Murdock foi falar com a sua equipe e ele teve uma ideia de revelar para a corte quem o Tigre Branco quem era o cara que vestia o Tigre Branco. Eles querem, o Matt Murdock querem que saiba quem era o Hector, para tipo ver como ele era um herói para as pessoas e como o Tigre Branco. Então era tipo uma maneira de fazer com que o júri mudasse de ideia. E cara, isso é meio estranho, porque nas HQs o Matt Murdock ele defende muito a identidade secreta. Isso também já aconteceu na própria MCU, que apareceu ele na She-Hulk e ele defender a identidade secreta e etc. Mas isso pode ser algo que está acontecendo exatamente nessa série, que ele não acredita mais não acredita mais nos vigilantes e queira que a justiça saia em primeiro lugar. Então eu acho que pode ser dessa forma que que ele esteja pensando para revelar assim, a identidade do Tigre Branco. E bom, depois em outra cena mostra o Wilson Fisk e a Vanessa, eles conversando, que eles estão no escritório da, da. Caraca, mano, é que os nomes sempre fogem da minha cabeça. Da psicóloga deles, de casal, e que o Wilson Fisk ele fala que para manter a paz tem que haver o caos. E ele quer deixar tipo o caos de toda a cidade acontecer para ele depois conseguir a paz, para ele conseguir ser o salvador e acabar com essa guerra. Então ele fala isso pra Vanessa e a Vanessa meio que discorda dele assim, e depois a psicóloga chega e a conversa morre. E foi muito legal a conversa entre esses dois, e as conversas, os diálogos dessa série são muito boas. E uma teoria que pode dizer o porquê que ele tá fazendo isso é que, tipo, ele queira que o crime aumente, e isso vai ver que as pessoas vão ver que os vigilantes não são bons para esse tipo de coisa, mas que ele seja bom para fazer isso, criando seus próprios vigilantes, só que policiais, e que as pessoas apoiem essa ideia dele, e que ele ganhe mais vitoriedade e que ele fique mais forte e que tenha mais poder da mão dele. Então ele continua sendo manipulador, então ele realmente continua sendo
o nosso querido rei do crime, mesmo que ele não seja mais, seja o prefeito do crime. Então, e, e acho que é basicamente isso, a teoria dessa série, e que faz sentido, pensando que tem policiais com o símbolo da roupa do justiceiro. Então, isso pode ser algo que, que seja realmente obra do rei do crime. Aí depois de outra cena, o Hector, ele vai ser, ele vai pro ser naquela bancada onde que ele tem que falar o que aconteceu, e que o Matt Murdock ele pergunta tipo quem que ele é e etc, aquelas perguntas que o tribunal sempre faz, e ele fala que ele tem uma sobrinha e uma uma prima, uma sobrinha, acho que é sobrinha, e que essa sobrinha pode se tornar mais pra frente o Tigre Branco, que realmente aconteceu nas HQs e também numa das séries do Homem-Aranha que o pessoal não gosta muito, que é do Ultimate Homem-Aranha, que tem a Tigresa Branca, e que ela é Ingrid Ayala, que ela é neta do Eric Ayala. Então eu posso pensar que pode ser mais pra frente que eles querem fazer uns Jovens Vingadores, né? Então pode ser algo desse nível, tá ligado? Ah, ele tem uma irmã e a irmã tem a filha que é a sobrinha dele. Era isso. E que depois é, o próprio Demolidor ele revela quem é no julgamento, ele revela quem era o Tigre Branco, e que mostra, porque já que a outra testemunha dele, que botou tudo pra lascar, que ele mentiu no júri, então ele teve que usar uma outra carta branca dele, que era o próprio Tigre Branco, que ele fosse tipo, ver como os atos dele de, de heróis ajudou várias pessoas, inclusive policiais. E até que acaba acaba o julgamento, não, ele interrompe o julgamento, e o juiz ele foi falar que agora também todas as cartas brancas para para serem usadas contra o Tigre Branco serão usadas também. E realmente isso acontece, mostra pontos positivos e pontos negativos. E que isso pode ser até uma alegoria também para o próprio Demolidor e para o próprio Wilson Fisk, que ele tem prós e contras da pessoa dele, de como ele está liderando essa cidade e etc. E isso também se equivale também ao Matt Murdock, com o fato dele deixar de ser um justiceiro, ser um vigilante, e se tornar agora só um advogado simples. Isso faz também parte dessa moral do Demolidor. E no outro dia depois para um outro julgamento dele, ele traz pessoas que foram salvas pelo Tigre Branco, e inclusive tem gente vendo, falando que um dos policiais que foram salvos era Morales. E quem é o único policial Morales que conhecemos? Justamente o pai do Miles Morales, o Homem-Aranha. O outro Homem-Aranha, no caso, né? Tirando o Peter Parker. E, cara, eu acredito nisso um pouco, mas bem possível. Mas pode ser possível também. Eles colocarem um terreno para, tipo, já que a Sony não tá fazendo bosta nenhuma com o Miles Morales, colocar, implantando coisas para o Miles Morales, para depois a Sony colocar o Miles Morales. E também eu tava vendo aqui uma notícia que saiu que não tem nada a ver com Demolidor. Quer dizer, tem a ver, mas também não tem nada a ver. Que no filme do Homem-Aranha 4, a atriz que estava sendo cotada para ser a Jean Grey no filme dos X-Men, ela entrou no elenco do Homem-Aranha 4. Aquela a menina com cabelos ruivos de Stranger Things, tá ligado? E, velho, isso é inacreditável, porque tem gente falando que ela pode ser Mary Jane. Eu falo assim, meu Deus do céu. Mas voltando pra série do Demolidor, é só uma notícia que saiu hoje. E mostrando pessoas que foram salvas pelo Justiceiro não, pelo Tigre Branco, e que isso pode ajudar o próprio Tigre Branco, né? Pra fazer com que o júri
decida que que ele é realmente uma pessoa boa. E bom, depois o Matt Murdock fala que ele não é o Tigre Branco só porque ele é o Tigre Branco e é isso. Ele é o Tigre Branco porque tipo, ele não precisa de máscara, roupa para ser o Tigre Branco, porque a pessoa dele, ele já é um Tigre Branco. Ele é um herói, ele quer salvar pessoas. Isso foi um dos jeitos para que o Matt Murdock convencesse o júri. E aí pra parte de contra, mostra o júri falando que, tipo, nem todo mundo é do bem e nem todo mundo é do mal. Mas nem todo mundo tipo, nem todo mundo é do bem, ou seja, as pessoas boas podem ser más e as pessoas más podem ser boas. Ou seja, uma atitude desse Tigre Branco de ter matado, que ele não matou, mas digamos que ele tinha matado, isso pode ser algo de uma pessoa boa que ele fez algo ruim, uma coisa ruim. Mas para pensar, se o júri falasse que isso realmente fazia sentido, então para ter salvado o multiverso, multiverso não, ter salvado a Terra, eles tiveram que não é acabar com Thanos. Então, se não faz sentido, tipo, os heróis se defender, os heróis que mataram, entre parênteses, transformaram em pó o Thanos, que é literalmente matar, e, e não preservar o Tigre Branco que não matou, sendo que eles não sabem que não matou, mas que não serem hipócritas, entenderam? Pra, tipo, defender aqueles heróis e esse daqui vocês têm que pagar, tá ligado? Então acho que fez sentido com a história com que eles estão querendo dizer. Aí também, por ter falado isso, que o Tigre Branco não é Tigre Branco só de usar o Taj, e também se refere, isso também é uma alegoria para o próprio Demolidor, que ele tá fazendo isso na série dele, então tipo, ele falando tipo pra ele mesmo isso e contando, e eu achei isso muito legal, essas alegorias, e quando ele vai perceber isso, não sabemos qual é o episódio que ele vai perceber isso, mas é uma dica também para quem não tinha entendido. E depois, o nosso querido Tigre Branco foi inocentado de todas as acusações. E, cara, isso foi muito legal. Eu fiquei realmente feliz por juiz por júri ter falado que ele é inocente. E o juiz falou assim, inocente. Fiquei muito feliz, velho. Eu nunca tinha ficado feliz com coisas assim que aconteceram em outras séries. Por exemplo, em Better Call Saul. Se vocês querem ver uma parte mais detalhe, uma coisa mais sobre poder jurídico, mais poder político, assistam Better Call Saul, porque eu acho que muita gente já fez review de Better Call Saul, só que eu quero fazer, então fiquem ligados se for fazer ou não, mas acho que eu vou fazer sim. E depois que o Wilson Fisk viu na TV que tava passando na TV que o Tigre Branco foi inocentado, ele ficou nervoso, ele ficou com raiva e pediu para falar com a Bibi Rapport para falar sobre isso, né? E depois ela conseguir postar na internet e nas outras mídias de televisão e etc. Então isso é uma coisa que pode ter uma coisa que pode ter não. Isso só para trazer pra ele tentar defender mais o poder dele na cidade e etc. É isso. E até que o Matthew Murdock foi comemorar que ele tinha ganhado o caso com a nova namorada dele, e eles acabam citando o Fog Nelson, falando que quando eles venciam, eles bebiam. E isso realmente acontecia na primeira e na segunda e na terceira temporada de Demolidor na Netflix. E isso é muito legal ver que eles continuam mesmo. E depois mostra o Wilson Fisk conversando com a Bibi Rapport, falando que os vigilantes deviam ser mortos. E que ele quer realmente caçar os vigilantes depois que depois que ele ficou conversando com a Bibi Rapport. E que ele pode estar falando falando isso com a Bibi Rapport porque ele quer
causar uma intriga entre ele e o Matt Murdock, falando que fazendo uma intriga entre ele e o Matt Murdock, fazendo com que o Matt Murdock saia como Demolidor, como ele é, e o Wilson Fisk prender o Matt Murdock. E provavelmente, acho que nem quer prender, acho que ele quer realmente destruir o Demolidor. Aí, a última cena desse episódio mostra o Tigre Branco, o Ivaiala saindo como Tigre Branco e muita gente vai ficar nervosa porque ele podia ter ficado na casa dele. O Matt Murdock avisou pra ele não ir mais ser o Tigre Branco, mas ele, como ele disse, ser o Tigre Branco tá na essência dele, de quem ele é. Então ele sai da cidade e ele é morto por alguém com um símbolo de caveira no peito. No peito. E que provavelmente pode ser um policial que tá usando o símbolo do justiceiro e não ser o justiceiro. Porque param pra pensar comigo. Teve até imagens vazadas que eu vou por aqui rapidinho assim, ó. Viram? Viram? Ah, então muito bem. Que mostrava que tem policiais com o símbolo do justiceiro no peito, tá ligado? E que provavelmente o justiceiro não é mais o justiceiro e que ele só tá na dele, porque até parece ele nos trailers com a barba, com uma barbona, e depois provavelmente ele vai voltar a ser o justiceiro para enfrentar o Wilson Fisk. Esse é o meu ponto que eu tô querendo cravar aqui. Ele vai lutar com o Demolidor, ele contra o Wilson Fisk. Provavelmente, tá? Eu acredito nisso. Mas escreva aqui nos comentários o que vocês pensam que pode acontecer com ele e com o Justiceiro e com o Demolidor lutando juntos. Ou o Wilson Fisk fazer, tipo, uma liga, tá ligado? Tipo, que nem ou eles pegam os Thunderbolts, que pode ser que acontece nas HQs, eles podem pegar os Thunderbolts do filme e fazer com que eles sejam uma equipe de vigilantes dele, tá ligado? Ou policiais dele que eles chamam de Thunderbolts. Ou pode ser uma coisa mais assim pra ele pegar todos os vigilantes. Mas eu não sei se pode ser isso. E bom, essa foi a minha análise do episódio 3 de Demolidor, então já peço que vocês deixem um like e deixem nos comentários o que vocês esperam dessa série mais pra frente dos outros episódios de Demolidor. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todo mundo que me assistiu e tchau, 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 tchau.